Olá pessoal, me chamo Jéssica Lázaro e sou mestranda do programa de pós-graduação em veterinária e hoje irei apresentar para vocês uma parte da primeira etapa do meu projeto de mestrado, no qual avaliamos o comportamento de vacas holandês, vermelha e branca ou preta e branca em ambiente termoneutro, sob orientação do professor Bernardo Gasperin. Animais criados em condições adversas de temperatura desencadeiam um quadro de estresse térmico, o qual causa diminuição da ingestão de matéria seca, queda da produção e desempenho reprodutivo e afeta o sistema imune, predispondo o animal à ocorrência de enfermidades. Dessa forma, é necessário buscar estratégias que diminuam esses efeitos do estresse térmico na atividade pecuária. Uma característica inerente do animal, a coloração da pelagem e, por conseguinte, a capacidade de absorção da radiação solar, modulam a resposta desse animal frente ao quadro de estresse térmico. Isso porque Stewart, lá em 1953, ele demonstrou que vacas holandês de pelagem vermelha e branca apresentavam uma absorvância de 90% nas manchas pigmentadas e de 40% nas manchas não pigmentadas. No mesmo estudo, Mascongado Hereford observaram que a pelagem vermelha apresentava uma absorvância de 70%. Do ponto de vista da capacidade de refração do calor, animais criados em pastagem, a pelagem mais ideal para esse sistema seria a branca, já que ela absorveria menos radiação solar, ao mesmo tempo que ela tem uma maior capacidade de refração. Contudo, como geralmente a coloração do pelo acompanha a coloração da pelagem, esses animais apresentariam a epiderme despigmentada, predispondo à ocorrência de enfermidades. Dessa forma, uma pelagem intermediária, como a vermelha, conferiria proteção à radiação ultravioleta, ao mesmo tempo que nesses animais a absorção solar seria diminuída e por isso seriam mais adequados aos sistemas baseados em pastagem. Em bovinos, as referências são limitadas no que diz respeito à comparação de animais de diferentes pelagens quanto ao seu desempenho e comportamento. Geralmente, esses estudos são conduzidos com animais da raça holandês de pelagem branca e preta, sendo esses animais categorizados conforme a porcentagem de manchas pretas. Um estudo, o qual comparou a pelagem vermelha e branca e preta e branca de vacas holandês, demonstrou que no verão esses animais eles apresentam uma menor temperatura das manchas pigmentadas e não pigmentadas e também uma menor temperatura retal, se comparado com as vacas pretas e brancas. Assim, a partir desses estudos, pode-se observar de que há indícios de que a coloração da pelagem pode ser um fator aliado em diminuir os efeitos do estresse térmico. Por isso, o estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o comportamento quanto à ruminação, atividade e ócio de vacas holandês de pelagem vermelha e branca e preta e branca, criadas em sistema semi-extensivo em condição de termoneutralidade. O estudo foi desenvolvido na propriedade La Ponderosa, localizada no município de Santana do Livramento. Foram utilizadas 26 vacas em lactação, 13 vermelhas e brancas e 13 pretas e brancas. Para cada vaca vermelha e branca, se buscou uma vaca preta e branca com características semelhantes no que diz respeito à porcentagem de manchas, score de condição corporal, peso, nível de produção, dias em lactação, ordem de parição e também de status reprodutivo. Os animais permaneciam boa parte do tempo em pastagem e eram direcionados à ordenha 2 vezes ao dia. Após a ordenha, recebiam um complemento da dieta à base de silagem e concentrado, e após eram redirecionadas aos piquetes de pastagem. Os animais estavam equipados com coleiras de ruminação, os quais possuem um acelerômetro que identifica os movimentos. Essas informações são transferidas ao software que traduz em comportamento. Quais são esses comportamentos? A ruminação, atividade e ócio. A ruminação é considerada, então, um movimento rítmico da mandíbula, a atividade, alimentação, deslocamento e monta, então quando esses animais estão em cio, e quanto ao ócio, se referem a esse tempo em que os animais não estão nem ruminando, nem desenvolvendo alguma atividade, ou também quando esses movimentos não são detectados.
Foram coletados dados em 6 dias no mês de agosto desse ano, sendo esses 6 dias eles deveriam ter condições climáticas semelhantes e que fossem representativas da estação fria. As condições ambientais foram determinadas pelo índice de temperatura e umidade, a partir dos dados de temperatura e umidade coletados da estação meteorológica localizada na mesma cidade da propriedade. Após a substituição nessas variáveis na fórmula, o ITU ele é classificado como ausência de estresse, quando é inferior ou igual a 70, estado de alerta, quando é maior que 70 e menor ou igual a 78, perigo, quando é maior que 78 e menor ou igual a 82, e estado de emergência, classificação em que o animal corre risco de vida, quando esse ITU é superior a 82. Os dados foram submetidos à análise estatística, onde se observou que, primeiramente, comparando então as características entre os grupos. Então, para cada vaca vermelha, havia uma vaca preta. Quanto à aparição, se a vaca vermelha era primípara, a preta deveria ser primípara também. Quanto a status reprodutivo, se a vermelha estava prenhe, a preta também deveria estar prenhe. E quanto à porcentagem de manchas, dias em lactação, produção, peso e score de condição corporal, essas informações não diferiram entre os grupos. As temperaturas de praticamente todo o período do experimento se encontravam dentro da zona de termoneutralidade, que para bovinos leiteiros da raça holandês varia de menos 5 graus Celsius a 21 graus Celsius. Quanto ao índice de temperatura e umidade, foi classificado como ausência de estresse, como vocês podem acompanhar no decorrer desses dias, eram inferiores a 70. Esse é o primeiro estudo que compara o comportamento de vacas holandês, de pelagem vermelha e branca e preta e branca. Surpreendentemente, em condições de termoneutralidade, vacas do grupo vermelho e branco apresentaram um maior tempo de ruminação. Quanto ao tempo de ócio, ele tendeu a ser superior em vacas de pelagem preta e branca, e quanto ao tempo de atividade, não diferiu entre os grupos. É esperado em condições de estresse térmico que ocorra uma alteração do comportamento, já que existe uma correlação negativa entre tempo de ruminação e estresse térmico. Em estresse térmico, o animal diminui a ingestão de matéria seca e, por conseguinte, o tempo de ruminação para que diminua a produção de calor metabólico e torne esse animal então menos susceptível às alterações da temperatura ambiental. Além disso, nessa mesma condição, os animais eles passam menos tempo em atividade e mais tempo em ócio. Dentro da zona de termoneutralidade, vacas holandesas ruminam de 276 a 624 minutos por dia, sendo que o tempo de ruminação encontrado nesse estudo, tanto para vacas vermelhas e brancas como pretas e brancas, estão incluídos nesse intervalo. Nesse mesmo estudo desenvolvido lá na Alemanha em 2020, os autores observaram que o limiar de ITU que afeta a taxa de ruminação em zonas temperadas é menor do que em zonas quentes, e esse limiar foi de um ITU de 52. O presente estudo foi desenvolvido em uma propriedade localizada dentro da zona temperada, onde que quase 60% do tempo o ITU estava acima de 52. E esse poderia ser o motivo pelo qual as vacas pretas e brancas elas apresentaram um menor tempo de ruminação se comparado com as vacas vermelhas e brancas, sendo essa diferença de 30 minutos. Contudo, a análise isolada desses dados, sem considerar outras variáveis fisiológicas ou metabólicas, não reflete a real situação desses animais e nem esclarece o motivo pelo qual as vacas pretas e brancas ruminaram menos que as vermelhas e brancas. Portanto, os resultados fornecem indícios de que vacas holandesas de pelagem vermelha e branca são mais termotolerantes que vacas de pelagem preta e branca. Mas para sustentar essa hipótese, é necessário relacionar essas variáveis de comportamento com outras variáveis fisiológicas e metabólicas e principalmente comparar na estação fria com a quente, porque na estação quente é quando essas alterações são mais marcantes. Muito obrigada!